noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui estamos ao vivo aqui, estamos entrando, daqui a pouquinho nós vamos dar início a um bate-papo aí, né? Vamos conversar, vamos começar um bate-papo com o Caio Cunha. O Caio Cunha, ele é o diretor, né? Ele é o diretor da WSI, é uma empresa de marketing digital que está acontecendo muito, né? E não nós vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho dessa questão toda digital, dessas mudanças, qual o impacto que isso está acontecendo, né, dentro desse universo todo. Estamos aguardando aí, o Fábio já passou por aqui, já está me dando um oi, né? Acho que a gente já podia começar a aquecer aqui. Deixa eu convidar o Fábio aqui para estar participando com a gente. Fábio, o pessoal está chegando, boa noite a todos, boa noite. A Ellen está presente aí com a gente, muito bacana. O Almir Miranda também está presente. Opa, chegou aí, chegou o Caio. Oi, como vai? Tudo bom, Caio? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Então tá bom, o pessoal está chegando aí, a turma estão começando a se plugar. Nós somos bem pontuais, né? Realmente são 18 horas e 18 horas nós estamos lá. Em um minuto. Tá aí em cima, né? Bom, mas Fábio, que bacana. Obrigado de você ter aceito esse convite. Nós do Grupo Xerto, onde faz parte a Franchise Store, né? Estamos no mercado já há mais de 30 anos que a gente está trabalhando aí nesse mundo das franquias, e trabalhar com uma franquia como a sua, uma WSI, dentro desse mundo digital, para nós é um destaque, é uma coisa muito bacana. Mas nós vamos ter oportunidade de você falar um pouquinho, se apresentar para a gente. Mas antes de eu chamar você aí para começar a perguntar, só reforçando, né? Eu sou o Américo José e hoje nós vamos estar conversando aqui com o Caio Cunha, diretor da WSI, né? Praticamente a maior agência de marketing digital do mundo, e ele vai explicar por quê. Né? Quando a gente fala a maior agência digital do mundo, falou: ô Américo, você está exagerando. Não, não estou exagerando, não. É a maior agência de marketing digital do mundo, e ele vai contar para a gente um pouquinho. Caio, então vamos lá. Se apresenta para nós aqui, fala um pouquinho sobre você antes de entrar na empresa, como é que você entrou nesse mundo aí, desse mundo digital, como é que você foi parar dentro desse mundo de tecnologias aí? Vou contar um pouquinho da minha história. Obrigado. Obrigado muito pela essa oportunidade, Américo. E estar aqui. Realmente é um momento muito propício. Digital é um mundo, como você mesmo falou comigo outro dia, é um caminho sem volta. Exatamente. Então, estamos vivendo nisso muito. Então, vou contar um pouquinho da minha história profissional, né? Eu trabalhei muitos anos, eu tenho um background multinacional, trabalhei em empresas multinacionais no Brasil e no exterior, e em vários ramos de negócio, mas focado mais em tecnologia. Então, depois de muitos anos trabalhando, eu fui morar nos Estados Unidos, trabalhando pela empresa multinacional, né, de desenvolvedora de software, na época SAP. Trabalhei lá muitos anos, onde aprendi muito, e eu sempre tive uma vontade, eu sempre quis exercitar o empreendedorismo, e não necessariamente o empresariado, ser um empresário, mas ser um empreendedor. Eu sempre tive aquela coceira na palma da mão, digamos assim, durante meus mais de 30 anos trabalhando em multinacional. Então, quando eu estive nos Estados Unidos, muitos anos atrás, comecei a pesquisar o mercado, e foi aí que eu conheci o mercado de franquias, né? E que vi muita oportunidade naquele mercado. É um mercado muito potencial muito grande nos Estados Unidos e hoje no Brasil também, muito representativo. Sim. E vocês sabem isso melhor que qualquer outra empresa aqui no Brasil. E seguindo esse caminho, né, o digital era uma coisa que estava nascendo naquele momento. E o meu conhecimento por tecnologia me levou para procurar coisas desse ramo de negócio, coisas diferentes, voltando para o lado tecnológico. Então, foi mais ou menos isso, há mais de 10 anos. Né? A WSI ela tem mais de 25 anos de mercado já. Uma empresa que está inovando. A tecnologia, para você sobreviver, tem que ser um mercado de inovação, de mudanças. E a WSI sempre fez isso muito bem. Então, quando eu conheci a WSI, eu vi nela
muita similaridade nas grandes empresas de tecnologia de sucesso. Para você ter uma ideia, na época do 2000, a crise, né, tecnológica de 2000, por exemplo, a IBM, que foi um dos primeiros investidores na WSI na época, ela mesmo contou para o nosso fundador, um dos fundadores, um pouquinho da história, que naquela crise de 2000, tinham 400 empresas investidas da IBM que morreram naquela época. Daquelas 400 empresas? Daquelas 400 e pouco, só 8 sobreviveram. E uma dessas 8 é a WSI, que sobrevive até hoje. Então, a tecnologia, você tem que estar sempre inovando, avançando, etc. E daí que me interessou muito, daí que eu entrei para esse ramo de negócio, juntando o empreendedorismo com a tecnologia e a necessidade de inovar, digamos assim. E acho que você ter passado pela SAP, né? Eu acho que isso daí te dá uma vida longa, né? Quer dizer, acho que enfrentar uma implantação, como até hoje ainda a gente fica olhando as empresas que estão implantando SAP, a loucura que é aquilo. É uma grande verdade. Eu estava dentro de uma empresa e ela construiu um andar e falou assim, olha, esse andar aqui ele vai ser dedicado para os funcionários. Então, aqui vai ser uma área de lazer, aqui vai ser um espaço onde o cara vai poder acabar de almoçar, vem para cá. E mostrou uma área lindíssima. 3 meses depois, eu voltei e falei, como é que está o espaço? Falei, América, eles estão implantando o SAP aqui. Então, aquele espaço desapareceu, ocupou todinha a área, quer dizer, o espaço que existia acabou e muita gente falou, bom, então aí começou a loucura. Mas quando você olha, por exemplo, hoje a WSI, vocês estão em quantos países hoje, Caio? A WSI hoje, nós estamos em mais de 80 países, com mais de 1.000 unidades. Mais de 1.000 unidades. Que bacana, que bacana. E a grande força da WSI é exatamente esse número de força, de conhecimento, de know-how, de tecnologia, de inteligência, que é tudo compartilhado na rede WSI de uma maneira única. Ou seja, as unidades todas do mundo se interagem através da tecnologia do digital, com ferramentas que nós desenvolvemos para eles, para que todos possam se comunicar dessa forma. E há 10 anos, 11 anos, quase 11 anos atrás, né, nós viemos para o Brasil. A WSI veio para o Brasil. Na época, onde eu estava voltando, né, dos Estados Unidos, e eu trouxe a representação da empresa aqui para o Brasil. Bacana. Agora, hoje, por exemplo, quando a gente olha para esse mundo digital, né, do marketing digital, qual é a relação que vocês têm com uma agência, vamos falar, né, uma agência não digital, agência de propaganda normal? E qual é a relação que vocês têm com essas mídias? Essa pergunta é excelente, porque o digital é isso. Falava-se antigamente, o digital era o marketing, o famoso marketing offline, como se dizia, está fora da internet. Isso. Aí criou-se o marketing digital, que virou-se aí o marketing online, né? Hoje, o mundo, essas duas verticais se uniram, é uma coisa só. Não existe mais... Quer dizer, claro, existem empresas que são especializadas em... e outras que são especializadas no digital. A WSI tem a força digital, mas ela une as duas forças. Então, nós trabalhamos em parceria com muitas empresas de marketing para complementar os serviços delas. Tá? Então, nesse mercado, as empresas não se competem, mas elas unem os esforços para entregar soluções únicas e integradas. Porque hoje o público tem que estar no digital e tem que estar na rua, tem que estar em qualquer outro lugar, nas empresas, nos eventos, nos shows, mas tem que estar tudo no digital com a mesma comunicação, que é como nós estamos vendo hoje, certo? Quer dizer, no lugar de você ter ela como uma concorrente sua, vocês se unem e acaba criando uma parceria e uma complementando a outra. Quer dizer, você passa a ter uma agência completa, né? Exatamente. Os franqueados WSI escolhem a sua especialização ou o seu foco de mercado, digamos assim. Que bacana. As unidades, elas podem ter vários tamanhos. Nós temos unidades que são indivíduos que estão trabalhando, fazendo home office, usando a rede de fornecedores
que eu posso explicar melhor depois para você, a rede de fornecedores que a WSI disponibiliza para fazer as entregas. E tem unidades que montaram sua própria equipe, sua estrutura toda, tem mais de 20 ou 25 funcionários, entregando soluções completas de todos os lados. Que bacana. Tá? Então, tem vários tipos de direcionamento que as unidades escolhem por seguir. E nós damos apoio em qualquer uma dessas verticais, digamos, de caminho. Quer dizer, hoje, quando você tem um franqueado, você pode falar que você tem um leque de diferenciações, porque você está presente no mundo todo, então você tem informações atualizadas do que tudo que está acontecendo no mundo em tempo real. Você tem tecnologia de ponta, porque vocês acompanham o que está acontecendo e sempre está chegando software, está chegando equipamentos diferentes, atualizados para vocês. Exatamente, vocês têm a produtos novos. E como é que é o treinamento? Perfeito. Já, vou falar do treinamento. Então, exatamente. Produtos novos, por exemplo, como você disse, que a tecnologia inovadora, por exemplo, a HubSpot hoje é uma plataforma inovadora, é um produto novo que foi lançado, está nos Estados Unidos de sucesso e hoje já está aqui no Brasil, né? E a WSI já tem uma unidade que especializou naquelas soluções e está fazendo entregas para aquele tipo de mercado, empresas que estão interessadas naquele mercado, digamos assim. Então, cada um vai seguir um caminho. A WSI treina através desse conhecimento, dessas coisas, ela vai dar treinamento permanente para os franqueados. Então, desde o momento que o franqueado inicia a operação ou compra a franquia e começa a operar, ele vai ter todo um treinamento regular todo ano para se manter atualizado e poder se especializar em ações específicas. E são treinamentos não só técnicos de soluções digitais, como você mencionou, ou novos produtos digitais. Isso nós damos muito treinamento para que eles aprendam. Mas ele não precisa necessariamente se especializar em todo o conhecimento. Então, ele pode também conhecer determinadas coisas e se aprofundar em verticais específicas que dizem mais interesse para ele. E podem usar a rede de fornecedores, que são parceiros que a WSI desenvolve, para apoiarem os franqueados como sendo parte da sua equipe. Então, o franqueado, por exemplo, ele não é obrigado a necessariamente entrar e contratar 2, 3, 4 funcionários para começar a fazer as entregas. Ele tem a rede de fornecedores que veste a camisa WSI, conhece, tem nossa especialização, nosso conhecimento e vai ajudá-lo a fazer as entregas. Por exemplo, ele pode ser um homem de frente, um especialista em vendas, por exemplo. Ele tem muitos conhecimentos, ele gosta de ser um homem de frente. Tudo bem, mas ele não quer ser o técnico. Então, ele vai usar a rede de fornecedor que vai dar a ele o conhecimento necessário para ele interagir com o cliente final, mas a rede de fornecedor vai fazer as entregas como sendo o funcionário dele. Entendeu? Agora, essa rede, como é que você credencia essa rede? Ela tem que ter algumas características, ela tem que ter... Como é que você faz para fazer o credenciamento? Eu quero ser um fornecedor teu, por exemplo. O que eu preciso ter? Perfeito. Existe o fornecedor, primeiro a gente avalia como ele está no mercado, tá? Sobre as características de soluções e se elas complementam as soluções que os franqueados da WSI querem entregar. Normalmente, um franqueado já conheceu e até muitos franqueados trazem para a gente sugestões e recomendações de empresas que poderiam se tornar, que a gente chama fornecedores ou parceiros de marketing digital. Então, nós vamos conhecer o produto, vamos analisar a empresa, vamos avaliar ele no mercado e vamos testar ele com unidades específicas, que vão usar o produto. Dependendo dos resultados, a gente apresenta, então, para a rede global. Então, um fornecedor, por exemplo, hoje, por exemplo, nós temos mais ou menos uns 18 fornecedores, empresas brasileiras, que hoje atendem a rede brasileira. Desses 18, 5 são fornecedores que hoje já participam da rede internacional. Eles já foram trabalhados, foram testados, validados e foram para a rede global. Então, hoje, eles atendem a muitos outros países que não só o Brasil, por exemplo. Que bacana. Entendeu? É oportunidade de crescimento até para esse fornecedor, né? Se tiver competência, ele abre as portas para se transformar um fornecedor internacional. Exatamente. Poxa, que bacana. E o que a gente cobra dele é conhecimento
e apoio à marca, ou seja, ele respeita a marca WSI e vai trabalhar conosco como sendo a marca WSI, a própria empresa. Que Entendeu? bacana, que bacana. Agora, tem uma curiosidade, né? Hoje em dia, quando você fala no mundo digital, você praticamente o idioma é o idioma inglês, né? Então, tudo se fala em inglês, tá certo? E se uma pessoa é um franqueado teu, mas ele não tem domínio do idioma, como é que vocês fazem com ele? Isso é uma pergunta excelente, porque um dos grandes valores, como eu comentei, é todo o conhecimento internacional. E isso, Uhum. todos os franqueados participam dessa rede global, onde eles interagem com os franqueados. Por exemplo, hoje mesmo, nós temos um franqueado no Rio de Janeiro que me procurou hoje mesmo sobre problemas, ele tem que ajudar a resolver algumas situações no cliente específico dele, que é um cliente com Certo, um ramo de negócio específico, etc. Então, nós juntos certo. fomos ao exterior e estamos conversando com técnicos internacionais que estão ajudando a resolver a melhor forma de fazer a entrega Que solicitada. Ou seja, bacana. a rede faz de uma maneira integrada todo esse apoio para ajudar o Ótimo, sucesso de todos. Agora, ótimo. você comentou sobre a dificuldade do idioma. Hoje, Isso. hoje você sabe que muita coisa, primeiro, muito material que é disponibilizado ou vem sendo disponibilizado há muitos anos no exterior, é traduzido para o Brasil e disponibilizado Sim, em português aqui no Brasil. Então, certo, muitas certo. unidades têm muito material de marketing, material de treinamento em português. Em Agora, português. em português. Por exemplo, os franqueados no Brasil, eles vão fazer um treinamento por ano aqui no Brasil. Tá? Até o ano Tá, passado era feito em São Paulo. Nós agora estamos trabalhando, desenvolvendo treinamentos online para que eles não tenham que vir fisicamente até São Paulo. Mas são tá, treinamentos que eles fazem aqui. E, uma vez tá. por ano, tem treinamentos internacionais no exterior. Então, eles Uhum. podem participar dos dois ou podem Sim. participar só do um ou do outro. Os treinamentos são Uhum. complementares, Uhum. eles não se substituem, são complementares. Sim. Tá? Tá, que bacana. Agora, existe também, como o Brasil hoje já está numa estrutura, como eu comentei outro dia, né, nós já somos mais de 20 unidades ativas no Brasil, que já empregam mais ou menos 90 profissionais, isso sem contar a rede de fornecedores. Então, o conhecimento profundo do idioma, a fluência, não é essencial para o franqueado que está começando. Tá? Mas ele vai aprender isso ao longo do tempo. Então, por Certo. exemplo, nós estamos tão preocupados no sucesso do franqueado que o novo franqueado, quando ele entra, ele tem direito a um curso de inglês online, incluso na compra da franquia dele, Oh, que onde ele vai bacana. fazer durante um ano esse curso de especialização para praticar o idioma, a conversa do inglês. Por Pô, que, que, que a gente, bacana. por que, que a gente faz isso? Porque o treinamento internacional que a gente oferece é muito valioso para ele se considerar um diferencial, ele poder ser o homem que vai trazer a tecnologia inovadora para o Brasil. Então, é Uhum. importante que ele vá também buscar esse treinamento. Tá? Então, nós estamos Certo. hoje, os novos franqueados fazem o treinamento inicial no Brasil, ou podem fazer nos Estados Unidos, no Canadá, se eles desejarem, tem as duas Uhum. opções. Mas, Uhum. a partir do ano 2, ele já tem bastante fluência para poder viajar para fazer os treinamentos mais Que bacana. avançados lá no exterior, entendeu? Essa é mais ou menos foi o planejamento todo que introduzimos a partir de 2020. Agora, quando a gente fala do franqueado, né? Pensando um pouquinho ali, né? Quer dizer, como é que é feita a seleção, o critério teu de escolha de franqueado? Olha, nós analisamos com muito cuidado, porque, como todo mundo sabe, né, numa franquia, né, é como se fosse uma cesta de maçãs. Você não quer ter nenhuma maçã podre, porque uma maçã É podre vai isso aí. passar para as demais. Né? Então, nosso esforço muito cauteloso na seleção do franqueado. Nós analisamos com muito cuidado a experiência passada e o que está levando ele para esse novo caminho. Porque Uhum. existe uma grande diferença entre ser um empresário e ser um empreendedor. Isso, Então, isso. e essa diferença é um clique que tem que dar na mente da pessoa. E isso nós analisamos com cautela na hora de avaliar os candidatos.
Claro que damos oportunidade para todos os profissionais com que a gente sente que tem ambição, garra, vontade, mas nós vamos selecionar com cautela os candidatos que vão poder ser franqueados, que vão contribuir de valor para o nosso negócio. E para o negócio dele, é claro, porque nós queremos também que ele ajude em si. E ele tem um apoio todo. Você perguntou um pouco atrás sobre treinamento. Nós estamos dando todo esse apoio. A Master tem uma equipe aqui no Brasil que apoia os franqueados e que em todos os negócios materiais, para apresentar, para proposta, para discussões com fornecedores, todo esse lado verticais de marketing, educação e fornecedores de serviços, nós estamos apoiando aqui e o exterior também está apoiando quando necessário, entendeu? Poxa, que bacana. Quer dizer, você tem uma franquia estruturada e, de repente, nós se deparamos aí com esse vírus danado, né? Que aquela história, acho que teve um diretor, né? Eu estava assistindo uma live, eu não lembro agora qual era, acho que era, não lembro qual o nome dele, mas ele falou o seguinte, que para entender o que aconteceu com esse vírus, que isso é como se tivesse caído uma bigorna na cabeça. Você está andando pela rua e, de repente, caiu uma bigorna na tua cabeça. E aí você, a partir dali, até você acordar e entender o que está acontecendo, você já está no meio de um furacão. E como é que está aí? Como é que foi a relação, né, de vocês aí com esse franqueado quando aconteceu, né, essa questão toda do vírus? Eu vou começar a resposta com uma piada similar, mas parecida, mas outro estilo. Como disseram assim, quem foi que inventou ou lançou a importância da transformação digital? Aí tem lá, foi o CEO, o presidente, ou foi o CIO, cara de tecnologia, ou foi o coronavírus. Então, foi a terceira opção, ou seja, o coronavírus abriu os olhos para as empresas que o digital é um caminho sem volta. Isso não tem dúvida. E é sem volta mesmo. É um caminho sem volta mesmo. Assim, eu converso muito com nossos clientes. Outro dia, conversando com um deles, eu estava dizendo isso. Olha, é uma questão de momento, de timing. Daqui a semanas, de repente, o mundo vai se conscientizar que não adianta ficar em casa de braços cruzados esperando voltar para o que era antes. Isso não vai mais acontecer. E a prova disso são coisas como nós estamos aqui conversando online. Sim. Nós tivemos um webinar agora há pouco, oferecemos para muitas pessoas como uma contribuição nossa nesse cenário difícil. Estamos oferecendo webinars explicando sobre técnicas digitais que são de valor nesse momento e podem ajudar a empresa. Por exemplo, o webinar de hoje, a importância de vídeos, direcionamos dicas de vídeos bons que podem ser usados, como fazer com essa tecnologia, como oferecer isso. E isso vai desde oferecer para desenvolver produtos para o teu cliente, como oferecer para desenvolver formas de comunicação sua com seus clientes e até sua com seus funcionários. Então, nesse vídeo a gente fala até o exemplo no final que o vídeo aqui pode servir para você fazer um happy hour com teus funcionários na sexta-feira, já que está todo mundo trabalhando de casa, mas você faz um happy hour online. Nossa empresa está fazendo isso. Toda sexta-feira, das 6 às 7, a gente faz 1 hora de happy hour, cada um vai lá, pega seu chopp, pega seu salgadinho, aí senta todo mundo ali, estamos conversando online, batendo papo e tal. Ou seja, o digital está servindo para tudo isso. Então, como eu comentei, um caminho sem volta. Então, nós estamos oferecendo. A primeira coisa que a gente fez questão é ajudar os nossos franqueados a oferecerem apoio e suporte para os seus clientes nessa fase difícil. Tá? Então, muitas empresas tiveram um solavanco e estão tendo dificuldade. A nossa primeira ação está sendo como que eu posso te ajudar? E não pensando em como é que eu vou vender mais. Vamos trabalhar para ajudar a empresa, para ela ajudar a sobreviver durante essa crise difícil. E se ela sobreviver, ela vai manter você como parceiro por muito mais tempo. Então, esse tem sido o discurso que a gente tem dado para as nossas unidades. Mas temos também dito para eles que o mercado é um mercado muito
muito ativo nesse momento agora, porque muitas empresas não estão no digital e precisam chegar lá. Então, temos que olhar quais são os nichos de mercado que precisam mais disso e estão dispostos a ir por esse caminho. Porque, por exemplo, o investimento de marketing que as empresas fazem são investimentos muito grandes. E com a situação do coronavírus, eles estão com dinheiro alocado para um investimento muito grande que tem que ser redirecionado para o digital. Então, a oportunidade para o consultor de marketing digital, ou franqueado WSI, é gigantesca para ajudar as empresas que estão preparadas a se recuperarem. Então, esse é mais ou menos o segundo, eu diria, a segunda vertical de apoio, de direcionamento que a gente tem ajudado a eles a apontar que indústrias são interessantes, que mercados estão abertos nesse momento. Então, não só o apoio às unidades, aos clientes atuais, mas também onde buscar novos negócios. E a terceira vertical que a gente tem ajudado muito aos franqueados com essas nossas conferências semanais e ofertas de webinar e outros, é o lado de treinamento, que também esse é o momento que as unidades têm para treinarem também, aprenderem mais, conhecerem coisa nova. Então, até uma unidade, hoje numa da conferência que a gente teve uma unidade que apresentou todo um treinamento de vendas para as unidades. E ele falou uma coisa simples, mas inteligente. Ele disse assim, hoje você não gasta mais meia hora para ir para o escritório, meia hora para voltar, nem meia hora para retornar para casa e tal. Ou seja, você gasta uma hora que você agora economizou. Então, usa esse tempo para treinar, para fazer treinamento, para estudar. Para aprender. Exatamente, para aprender. Então, são coisas que a gente está dando de conhecimento, repassando para as unidades, para ajudar eles, né, nesse momento, e também dar a eles valor para que eles possam ajudar as unidades e clientes deles, entendeu? Que bacana. Você sabe que você estava falando dessa piada aí de quem fez, né? Eu lembrei agora, eu fui lá no passado, há muitos anos atrás, quer dizer, quando começou as concessionárias Honda a se instalarem aqui no Brasil, aí chegou um determinado momento que elas precisavam colocar o computador dentro da concessionária, porque não tinha computador naquela época, né? E o computador ia fazer o controle da parte administrativa, ele ia fazer a gestão de peças, ia controlar o estoque de peças, né? E aí eles pediam, eu trabalhava numa consultoria naquela época, e eu fui responsável de fazer um trabalho que era dar um treinamento que a gente chamava do Compulino na concessionária, que era ensinar as pessoas a conviver com o computador, né? A conviver com o computador, quer dizer, é ensinar as pessoas como elas iam fazer para trabalhar com o computador e sem ter medo, né? Eu acho que... Opa, saiu aí, mas voltou. Tá me ouvindo? Voltou, desculpa, tá? Tô ouvindo, Tá, sim. ok. Ok. Então, naquela época, né, nós tínhamos que ensinar as pessoas que trabalhavam a não ter medo do computador, que o computador não ia tirar o emprego dela, que o computador ia ajudar, que ele ia gerar mais informações, que ele ia... Então, eu estou imaginando o que está acontecendo no mundo digital agora, porque teve uma pessoa que escreveu assim aqui, né? Precisa ensinar o pessoal de terceira idade a ser digital. Espera aí que está voltando. Tá fugindo. Desculpa, está fugindo sua voz. Estão com problema de conexão. Estou conectando aqui, mas está conectado agora. Desculpa. Sim, você falou que o pessoal de terceira idade precisa ensinar o pessoal de terceira idade. Então ele escreveu aqui assim, falou, poxa, vocês precisam dar um curso para o pessoal de terceira idade a mexer com tecnologia. Ele estava escrevendo aqui. Mas, Caio, quando a gente pensa ainda na questão do franqueado, a gente está vendo aí que um monte de negócios, né? Por exemplo, nós temos cliente do setor de viagem, né? Nós temos cliente do setor de viagem que praticamente não está operando, né? O faturamento está operando com 2%, 3%, 4%, que é alguma coisa que está sendo feita aí, mas como é que está esse mercado para vocês?
Esse mercado, esse momento todo está sendo aproveitado realmente, está tendo impacto no crescimento. Então, essa transformação toda digital, ela é real também no caixa? Olha, ela é real, claro que teve um impacto, muitas empresas estão sofrendo, como você mesmo está falando, é um exemplo excelente esse, e essas empresas estão sofrendo e elas têm que se reestruturar, ou seja, elas vão ter o baque e têm que reduzir o headcount, têm que redefinir investimentos, realocar e redirecionar o negócio deles, buscar o negócio. Uhum. Então, isso é um fato, é uma realidade. Não vai poder ficar esperando passar. Mas existem muitos outros negócios que você pode desenvolver ou aprender. Por exemplo, como você mesmo falou, ensinar, por exemplo, essas empresas de viagens, por que elas não usam digital para ensinar, né, para conhecer as empresas conhecerem outras partes do mundo usando do digital, por exemplo, tá? Uhum. Ou seja, usar a experiência, o know-how de viagens ou conhecimento internacional. Eu estou especulando aqui, estou fazendo aqui um brainstorm. Sim, é um brainstorm. De ideias. Nós estamos fazendo um brainstorm. Vamos embora. Mas assim, isso tem que ser trabalhado. Você tem que olhar para o mercado, né, e ver as coisas que podem contribuir nesse momento complexo e de que maneira que o digital pode ajudar. Isso é mais ou menos a recomendação que a gente está dando e está fazendo nós mesmos com o mercado aí, com as oportunidades. Agora, quando a gente olha para empresas, nós temos aí, tirando as grandes empresas que já, querendo ou não, elas já estão surfando nessa onda aí do digital, as empresas pequenas e médias, como é que elas começam a entrar dentro desse mundo? Como é que elas fazem? Porque hoje em dia, com a internet, Caio, todo mundo virou meio digital. Então, todo mundo sabe, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas como é que você recomenda, por exemplo, para uma empresa pequena, o cara que tem um comércio pequeno ali, ele tem uma loja, 2 lojas, para um advogado, para um médico, para um profissional liberal, como é que essas pessoas podem começar a entrar no mundo digital? Como é que o que você recomenda para elas? O que nós recomendamos para as empresas, porque assim, o digital ele é um mundo bem complexo, né? Você mesmo falou, existem muitas ferramentas, muitos direcionamentos. Eu comento muito, eu uso o exemplo, o mundo digital hoje é como se fosse o corpo humano. Você tem o coração que tem que impulsionar, tem que estar saudável e impulsionar para fazer circular sangue pelas veias do corpo todo. Para você poder, tua mente funcionar, tua mão poder pegar as coisas, você poder caminhar, ou seja, todas as partes do corpo para funcionarem bem, o coração tem que estar funcionando e tem que estar circulando. Eu digo que o digital é como se fosse isso. É um mapa do metrô complexo, onde cada linha dessas, ou cada veia do corpo, é uma solução digital que está ali disponível no mercado e você não sabe se ela é boa para você ou não. Mas talvez pode ser por aquele caminho que você tem que se comunicar. O site da empresa, eu digo, faz o papel do coração humano. O site é o ponto de partida por onde as empresas se comunicam com o mundo digital. E as veias são as formas, através desse mundo digital, que a sua comunicação vai se alastrar. Então, se você não conhece essa complexidade desse mapa mundi, digamos, desse metrô ou desse coração, corpo humano, você pode estar escolhendo uma solução que não é a mais adequada para aquele cliente, para aquela empresa. Uhum. Certo. Então, o que nós fazemos, nós oferecemos sempre uma avaliação prévia com o cliente, onde nós vamos juntos trocar conhecimento e apresentar, então, uma recomendação de solução digital para eles. Olha, para o seu mercado, para a sua situação, o seu cenário atual, talvez esse seja o melhor caminho. Aí o cliente pode nos contratar para desenvolver o plano, esse planejamento todo, ou pode nos contratar para planejar e implementar. Tá? Então, ótimo. Esse é mais ou menos o direcionamento da estratégia que os consultores WSI seguem, tá? Oferecendo. Tá? Então, por exemplo, hoje nós tivemos, né, por exemplo, outro dia mesmo, sobre um escritório de advocacia procurou a unidade WSI dizendo eu tenho que entrar para esse mundo digital agora. Então, veio procurar a WSI para ajudá-lo nesse mercado. Ou seja, é o caminho que as empresas estão conscientes que elas têm que andar. Tá? E essas soluções hoje custam caro? Eu sei que falar de valor assim, é uma coisa... Mas se você pegar, por exemplo, um escritório de advocacia, né?
Aham. Hoje, o investimento é quanto que você vai ter no escritório? Você tem uma Olha, base de quanto... os escritórios vão depender muito do porte deles, do valor do investimento, né? Porque você tem que fazer conta mais ou menos assim. A empresa tem que ter um investimento de marketing para direcionar. O objetivo de marketing dela pode ser atrair clientes, pode ser fortalecer a marca, pode ser simplesmente se comunicar com o mercado digital para sobressair sobre os concorrentes, por exemplo. Certo. Então, dependendo do valor desse investimento, dependendo do objetivo e do valor do investimento que a empresa busca, ela vai querer uma consultoria digital com valores representativos ou não. Mas uma Certo. empresa pode investir em marketing digital, pode ser uma quantia pequena e recorrente. A única coisa que eu digo é assim, não basta pagar um almoço, não existe Sim. almoço de graça, né? Sim. Então, não adianta você fazer um site, fazer um investimento maravilhoso na construção de um site e deixar ele parado lá em limbo e não fazer nada para ele sobressair e estar presente quando o público procura alguma coisa no digital. Então, a Certo. gente já alerta que você tem que fazer um investimento recorrente para você poder ter sucesso. Que E aí o bacana. investimento pode ser desde valores pequenos, pode ser, vou chutar números aqui, não estou dizendo que se aplica à tua Sim, sim. empresa, mas empresas podem estar investindo 1.500 a 2.000, 3.000 reais por mês, onde uma parte desse valor é investimento em mídia paga e uma parte é o serviço para fazer essa colocação em mídia paga, ou pode ser valores de investimentos na faixa de 5.000, 6.000 por mês, onde você está mais trabalhando fortalecimento de marca e outras ações digitais para se sobrepor frente ao concorrente. Agora, tem empresas que realmente entendem o valor do digital e vão investir muito mais. Podem estar investindo 10.000, 20.000 em marketing digital especificamente, para complementar o serviço. Então, vai depender muito do porte da empresa. E esse é um Tá. dos grandes valores que eu digo da WSI, porque nós atendemos a todos os mercados. Nós Que atendemos a bacana. empresas pequenas, escritórios pequenos, como você citou um exemplo, escritório de advocacia, por exemplo, ou escritórios de outras atividades também são atendidas pela WSI, até empresas de médio porte, grande porte, indústrias, segmentos todas as áreas a gente está atendendo, desde indústrias farmacêuticas, hospitais, rede de hospitais, empresas desse tipo. Certo. Então, ou seja, a rede de franqueados é bastante ampla, que tem bastante conhecimento e know-how para poder atender a todos esses mercados, sabe? Agora, quando você fala, por exemplo, tem duas perguntas até. Uma é uma curiosidade aí, já é minha. O pessoal, teve um dia um rapaz conversando comigo, eu estava falando justamente sobre essa questão de site, e ele virou e falou para mim assim, falou, Américo, o negócio agora é investir no Instagram. Você tem que ter página no Instagram, porque é lá que está arrebentando, lá que tudo está acontecendo. Então, cara, vocês dão um nó na minha cabeça. Porque uma hora parece que é a página do Instagram, a outra hora parece que tem que investir no LinkedIn, a outra hora parece que eu tenho que ter o site, a outra hora parece que eu tenho que ir para o Facebook. Quer dizer, como é que transita isso tudo? Como é que eu Nós vou falamos, saber qual que é o melhor para mim? essa pergunta é excelente. E a gente escuta isso toda hora. Exatamente. Mas é como eu falo, são as tais veias do corpo humano, lembra? Isso, Então, é as assim, o leis. Quando você falou em Instagram, ver, eu lembrei disso. Instagram é uma delas, o LinkedIn é outra. Como eu falei, o site é o coração humano. Então, uma empresa tem que ter um ponto de partida. Hoje eu tenho algum lugar, porque o mundo digital, as pessoas querem conhecer com quem eles estão falando. Você não tem mais o contato físico, mas você tem o contato digital. Se você manda um e-mail para alguém ou agenda uma conversa com alguém, eu te garanto que antes de você conversar com essa pessoa, ela já foi te pesquisar no LinkedIn, ela já foi te procurar no mundo digital de alguma forma. Então, se ela não Certo, te achar lá, se ela não te achar, certo. você já perdeu ponto, entendeu? Sim. Quer Então, dizer, por isso que a gente tenta sempre recomendar um planejamento, uma estratégia. Então, você tem que ter um caminhar, um passo a passo para seguir, entendeu? Isso é o que a gente recomenda.
Agora, você não é obrigado a andar numa velocidade X, Y ou Z. Você vai andar na velocidade em que interessa a você. Vou dar um exemplo Certo. de um caso que eu conheço num cliente WSI no Brasil. A empresa estava trabalhando com franqueado muito bem, andando bem, com crescimento mediano, e estava satisfeito. Estou investindo essa quantia, Certo. não quero crescer meu investimento e tal, mas não queria olhar para os concorrentes. E a gente avisava, mas cuidado, olha como os concorrentes estão andando. E o que acontece? Quando a gente olha, aconteceu depois de 5 anos desse cliente olhando, ele só estava olhando para ele, não estava olhando para o concorrente, e não viu Certo. que o mercado potencial, diferencial que existia no mercado, de quase 80% de mercado aberto, foi todo dominado pelo concorrente. E ele ficou só naquele mercadinho dele, crescendo Sim, devagar. Então, ou seja, sim. por isso que o olhar tem que ser bem mais amplo do que só naquela. Eu comentei isso para dizer assim: não basta um exercício, uma soluçãozinha única, continuamente, sem você analisar como está andando o mercado todo em volta, entendeu? Tá. Quer dizer, eu tenho que olhar. Não adianta eu falar, olha, isso daqui eu tenho que analisar a complexidade da minha empresa, e aí tem alguns eu vou estar presente de uma maneira mais pesada, em outros eu vou estar presente. Mas eu tenho que Exatamente. estar surfando em todas as ondas. Né? Quer dizer, Exatamente. porque o cliente ele Exatamente. vai Você tem que querer estar. comprar do jeito dele, né? Porque o É, cliente, ele né? vai ter a opinião dele, mas você, como um consultor experiente, vai poder mostrar para ele por que a Qual é o recomendação é um melhor pouco caminho? Qual diferente. é o melhor caminho? Exato, Puxa exato, vida. exato. Agora, quando você olha hoje para o franqueado, o mundo digital está aí presente, é o que você falou, é um caminho sem volta, né? E aí você tem essa questão do home office, né? Você E tem a questão do home office, de todo mundo. Você entende, Caio, que o home office ele veio para valer também? Ele vai ser uma coisa que vai ficar, que tem que se pensar você realmente. sabe, eu assisti uma entrevista outro dia com o presidente da Kraft, aquela rede de alimentação americana, uma das maiores do mundo, que pertence ao Certo, grupo, o mesmo grupo que domina, que tem a Budweiser, né, cervejaria. O certo. presidente da empresa estava falando exatamente isso que você está perguntando, dizendo que hoje o que ele está espantado de ver, foi até uma confissão dele, o que eu fiquei espantado é que como eu fiquei confortável com isso, de trabalhar em casa. Ele falando. Então eu dizendo, eu pensava que a empresa era importante, o escritório, então eu estou confortável agora. Então ele comentou isso e está achando isso é um caminho agora que as empresas vão estar conscientes que elas não vão precisar mais ter aquele espaço físico todo. As pessoas e até os funcionários, as áreas de recursos humanos vão sofrer porque os funcionários vão dizer: eu quero continuar trabalhando de casa. Eu fiz o mesmo esforço, eu fiz meu trabalho, eu entreguei tudo, por que eu não posso ficar em casa? Então, a mentalidade agora vai mudar. Então, isso é parte dessas mudanças que vão acontecer. A WSI tem uma grande vantagem porque nós sempre fomos assim. Né? A gente sempre disse para o franqueado que ele pode ser home office. Então, hoje eu sei, nós temos, por exemplo, uma franqueada, uma moça que já é franqueada há 7 anos com a WSI, e ela é uma pessoa, um indivíduo que trabalha sozinho, usando a rede Usa a de rede fornecedores. toda, Usa a rede de usa a rede. fornecedores para fazer as Legal. entregas toda e trabalha sozinha. E participa dos eventos, vai conhecer os outros franqueados, compartilha, etc. Então, você tem a opção de ser uma rede, um grupo pequeno, trabalhar home office, e isso permite e facilita muito. Então, isso não foi um susto para a gente, né, para a WSI. Sim. Isso não foi susto nenhum. Agora, como é que você entende, por exemplo, quando acabar essa pandemia, né? Quando que vai demorar, acho que ainda um pouco, mas quando isso acabar, como é que você entende que vai ficar o mundo, hein? Qual é a sua visão como uma pessoa de tecnologia, uma pessoa desse mundo digital? Como é que você entende que vai ser o comportamento das pessoas? Como é que você... A gente pode viajar, tá? Olha, eu acho que essa, por exemplo, você comentou que uma senhora disse que tem alguém para ensinar como é que usa o digital. Eu acho que o mundo vai estar aí no digital, todo mundo. Nós temos um grupo, para você ter uma ideia, nós temos um grupo
de oração, que a gente se reunia sempre, toda sexta-feira à noite, e depois ia tomar nosso shopping com outros casais, né? Eu, minha esposa e outros casais, e era sempre uma delícia e tal. Aí, quando veio a crise, nós não vamos poder fazer nada. Que isso, nós estamos fazendo essas reuniões toda sexta-feira à noite, online, digital, e depois a gente toma nosso shopping online também, entendeu? Então, ou seja, a forma, sem volta. Então, eu acho que as empresas também estão conscientes e elas vão acelerar essa transição e essa mudança. A gente ouve muito sobre tecnologia de ponta, coisas novas, vídeo, mas muita coisa básica ainda tem que acontecer no Brasil também. Muitas empresas têm que entrar no mundo digital de uma maneira profissional, de uma maneira correta, ajudando a atrair o público certo para eles. Por exemplo, eu digo assim, muitas empresas atiram no escuro para tentar atrair oportunidades, ou leads, como a gente chama, no digital. Mas você tem que... O tratamento correto é você buscar, saber quem é o teu público-alvo correto, qual é a característica dele, aonde ele navega no digital, e vai conversar com ele com conhecimento, conteúdo de valor verdadeiro. E aí você vai atrair o público correto. Então, as empresas vão ter que aprender a usar o digital com muito mais qualidade. E isso a WSI está ajudando a fazer para as empresas, entendeu? Poxa, que bacana. Quer dizer, as pessoas vão ter que se conscientizar disso, vão ter que começar a buscar esse caminho, vão ter que encontrar realmente esse caminho para esse mundo mais digital. E os seus franqueados estão preparados para essas mudanças? Qual é a expectativa dos seus franqueados com a rede daqui para frente? Qual é a expectativa que eles têm em termos de crescimento e desenvolvimento? Olha, nós temos sempre, como eu comentei, nós temos planejamentos, programa de desenvolvimento contínuo, né, para as unidades. Então, isso elas têm permanentemente. Eles podem entrar online, uma plataforma onde tem muito material de treinamento. Então, eu disse, uma das verticais que eles têm que aproveitar e se desenvolverem tecnologicamente nesse período de crise, nesse tempo ocioso que eles agora têm. Então, é buscar muito desse material que está lá para eles aprenderem. Agora, o que nós estamos fazendo também nós estamos intensificando as ofertas de treinamento e reuniões online que a gente fazia com eles, onde a gente leva para eles conhecimento novos, experiências, resultados. A gente tem feito isso com muito mais intensidade, mais intensivo, né? Com mais frequência. Então, isso está dando a eles mais ideias. Por exemplo, hoje, eu comentei que nós tivemos hoje uma reunião já de 1 hora, que a gente tem toda semana com as unidades. Uma parte desse treinamento, que não é todo, uma parte dessa 1 hora foi só dando para eles técnicas de como se posicionar na rede digital. Ou seja, como é que você vai falar com o teu primeiro candidato numa conversa online, como, por exemplo, estamos conversando aqui. Então, a gente ensina para ele a estratégia de comunicação, quais são os focos, como é que ele tem que chamar a atenção. Ou seja, nós estamos ensinando a ele momentos que, claro que muitos já usam muito digital, mas muitos ainda também usavam a presença pessoal. Então, agora é o momento deles aperfeiçoarem mais nas técnicas digitais, para justamente poder se diferenciar dos demais, poderem atrair o público. Quando ele vai falar, poder convencer a pessoa com quem está conversando. Porque todo mundo sabe, né, que, claro que você pode ser um especialista, conhecer de forma maravilhosamente teu produto, mas se você não sabe fazer aquela comunicação correta de um vendedor para o cliente, para ter aquele clique e o cliente dizer gostei, é com ele que eu quero comprar, se você não consegue fazer essa transição, você também vai ter muitas dificuldades, concorda? Certo. Agora, uma curiosidade, Caio. Se eu estou falando de um mundo digital, como é que eu faço para definir território? Como é que eu vou definir a área de atuação se eu estou falando do mundo digital, por exemplo, e eu posso ser procurado, eu estou aqui em São Paulo e eu vou ser procurado por uma empresa de Ribeirão Preto? Olha, como é que eu separo isso? Aí é que eu falo, aí é que eu digo das maçãs maduras na cesta, né? Então, nós confiamos muito nos nossos franqueados e eles sabem
que eles têm direito a uma cobertura na região X que eles compram a franquia, tá? E sabem que eles estão trabalhando digital. Então, ao mesmo tempo que o digital é valiosíssimo porque ele tem uma cobertura muito ampla, os franqueados também sabem onde eles têm direito a atender ou não atender, tá? Então, nós recebemos regularmente de vários franqueados comunicados de empresas que estão procurando serviços e bateram na porta deles, mas estão fora da região deles. E nós direcionamos essa oportunidade para um franqueado daquela região, tá? Através do sorteio em função de uma lista de cobertura dessas unidades. Então, isso é uma coisa. Agora, o franqueado tem direito a cobrir, quando ele compra a franquia, a ter direito a operar numa cidade, numa capital, como a gente chama, ou numa região do país, ou no país todo. Então, são 3 ofertas de oportunidade. Então, por exemplo, das mais de 20 unidades, se não me engano, temos 4 unidades que estão operando o Brasil todo. Então, eles têm clientes em São Paulo, fora da capital São Paulo, em outras cidades, outros estados, que eles estão atuando nesse mercado. Muitas vezes porque eles têm relacionamento naquela região, ou uma região mais ampla, etc. Outras unidades operam numa região de, por exemplo, Brasil Centro. Brasil Centro, que a gente chama, é a área de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Ou a área toda São Paulo, São Paulo capital e interior São Paulo, que é uma outra região. Ou Nordeste. Então, eles podem estar operando numa região dessas. Aí ele tem direito a cobrir mais de um local. Mas eu vou te dizer o seguinte, isso não vai ser um problema tão cedo, porque nossa experiência mostra que as unidades de sucesso e que estão crescendo continuamente, elas estão trabalhando com 20, 30 até 50 clientes, máximo 60 clientes. A unidade não consegue dar um atendimento sóbrio para uma estrutura maior do que essa. E o Brasil hoje tem muito mais do que esse número de empresas vezes 20, ou vezes 30, ou vezes 40. Tá? Então, isso dá um conforto também para as unidades, para elas se sentirem livres para atacar, digamos, atacar no bom sentido, é claro, as regiões que lhe interessam, as regiões onde eles têm experiência. Claro que a gente ajuda e orienta, mostrando os segmentos mais propícios nesse momento e coisas desse tipo. Tá? Eu tô te perguntando, eu fiz essa pergunta justamente porque hoje eu estava conversando com uma pessoa que é de uma empresa, né? Um rapaz aqui é um gerente da Alpha Graphics, e eu estava batendo papo com ele, e de repente ele virou e falou assim, então, Américo, porque eu já estou aqui em Portugal há um certo tempo. Eu falei, como em Portugal? Pô, nós estamos falando o tempo todo, você está falando comigo aí em Portugal. Ele falou, eu estou morando aqui em Portugal. Eu falei, mas você está trabalhando para a empresa aqui? Eu falei, eu continuo trabalhando para a empresa aí em São Paulo. Lá de Portugal. Continuo fazendo as minhas atividades normais, só que eu estou aqui em Portugal. Uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias eu vou para o Brasil, mas eu estou trabalhando aqui normal. Por isso que me ocorreu de perguntar nessa questão de território, né, de área, como é que a gente faz para controlar. Mas muito bacana, Caio. Uma pena que Mas você sabe que essa Alpha Graphics é uma empresa que nós já conhecemos através de um contato nosso. Interessante, gostei de ouvir isso que você falou. Muito legal. Ele é muito bacana. E se você quiser aprofundar a conversa com eles, nós somos muito amigos deles. Que bom, que bom. Vale a pena, é um parceiro digital aí, de gráfica digital, muito bacana. Mas, Caio, a gente tem assunto aqui, quando começa a falar desse mundo digital, que a gente pode ficar aí conversando bastante, mas nós estamos caminhando aí para o nosso final. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que podia aproveitar aí um pouquinho essa pegada sua, sabe? Porque quando você fala assim de ter um veio, né, que é empreendedor, eu falo que todo empreendedor ele é um pouco líder, né? Ele tem uma liderança, porque ele acaba envolvendo as pessoas dentro do sonho dele. Ele acaba levando as pessoas a acreditar, né? Então, que mensagem que você deixa aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que vão nos assistir depois? Qual é a mensagem que você deixaria desse momento para eles? Olha, o que eu posso dizer, eu trabalhei muitos anos como empresário, né, em multinacional,
muitos anos mesmo. E não tem vergonha, são 40 anos que eu já trabalhei em empresas antes de vir para o mercado de empreendedorismo. É claro que eu vim para o mercado de empreendedorismo em paralelo, depois dos 30 e tantos poucos anos. Mas me dediquei totalmente depois dos 40 anos. E eu sempre senti, como eu digo, essa coceirinha na mão para ser empreendedor. E é o que eu mais gosto. Imagina o prazer de você vencer como empreendedor. É um diferencial gigantesco. Assim, um prazer que me encanta. Então, que bacana. Quando eu falo da WSI, quando eu vendo a WSI, eu me empolgo tanto que eu me lembro uma vez um franqueado que comprou a franquia e hoje está muito bem sucedido, trabalhando, e ele falou: Caio, o seu entusiasmo quando você falava comigo me encantava. Foi por isso que eu vim para esse caminho. Então, eu acho que o empreendedorismo tem que ter isso. Você tem que ter entusiasmo, você tem que ter garra. Então, até nesse momento, né, de dificuldade, é essa garra que vai fazer você passar pelos obstáculos e achar a porta de saída, digamos assim. Porque ela está lá. Você quer ver um outro empresário de sucesso, né, que é o George Lehman, ele falou isso. Os grandes sucessos deles foi em momentos de crise. Então, às vezes, o momento de crise é o momento para você fazer seus grandes negócios. Então, o meu convite aqui para os empresários, empreendedores que estão assistindo a nossa conversa é: olha para esse momento como uma oportunidade. Quem sabe seja o momento de você fazer a sua transição agora. Que bacana. Bom, Caio, obrigado por esse bate-papo. Pessoal, se vocês quiserem mais informações sobre a WSI, você pode ligar para a Franchise Store, falar com a Ellen vai lá, está aguardando o teu contato, liga para ela, bate um papo com ela, que ela vai passar todas essas informações, vai mandar um material com dados para vocês precisos a respeito da WSI, e vamos acreditar, eu acho que o Caio está aí mostrando para nós essa força do empreendedor e aquela coisa, vamos buscar o que é nosso porque está guardado. Tá? Então, vamos para a direção, vamos para o caminho certo, que todos fiquem com Deus e em breve vamos estar falando novamente. Muito obrigado, Caio. Muito Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite.